Olá, meus amigos, dando continuidade, então, à nossa aula solidária de hoje, vamos, então, para o nosso segundo bloco. Como eu estava falando para vocês, nós tivemos, então, uma alteração, não é, do modelo, passamos, então, daquele modelo de substituição da vontade que existia no nosso modelo médico para o modelo de apoio, não é? Então, essa perspectiva social traz, então, dentro do seu escopo principal, a ideia de trazer um apoio à pessoa em situação de vulnerabilidade, essa nossa pessoa com deficiência qualificada pela curatela. E aí, pessoal, pensando o estatuto, não é? Quais são os pilares principais desse nosso estatuto? Primeiro, a busca da inclusão, associada, então, à questão do exercício pleno da cidadania da pessoa com deficiência. Apesar das suas dificuldades, a gente vai, então, tentar fazer com que essa pessoa com deficiência tenha esse acesso à plena cidadania. E como é que a gente vai buscar isso, segundo as diretrizes do Estatuto? Primeiro, pelo prisma repressivo, onde a gente vai proibir discriminação dentro da ideia de um vetor de proteção, não é? E, além disso, sob o prisma promocional, através da promoção da igualdade e da ideia, então, de autonomia, de proporcionar autonomia. Trabalhamos aí com o vetor autonomia, vetor proteção e vetor autonomia. E aqui está, pessoal, justamente nosso maior desafio enquanto sociedade, promover a autonomia da pessoa com deficiência, não é? Protegendo, ao mesmo tempo em que a gente protege. Como fazer isso? Esse é o nosso grande desafio enquanto sociedade, é conseguir implementar, então, uma proteção que não aniquile, uma proteção que não tire, não afaste a pessoa dos seus, de todas as suas questões, o seu conteúdo mínimo de dignidade, não é? Mas, da mesma forma, que a gente consiga, de fato, proteger, porque daqui a pouco, conforme a situação, se a gente trabalha aí com uma proteção que exclui, ou uma proteção que efetivamente deixa a pessoa muito solta e não traz para ela os limites quando ela necessita desses limites, a gente não está protegendo. Então, vocês conseguem perceber, pessoal, a complexidade do que nós estamos vivendo e do que nós estamos tentando aqui estabelecer como prismas, como postulados, pensando, então, a implementação do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Dando seguimento, pessoal, agora a gente entra, então, no nosso segundo item do primeiro bloco, onde a gente vai conversar sobre a questão da incapacidade civil e o seu giro epistemológico. Toda essa modificação de conceitos que nós tivemos, então, trazidos pelo EPD em relação à questão da incapacidade civil. E aqui trago, então, para vocês, pessoal, um conceito do professor Cristiano Chaves, falecido professor Cristiano Chaves, que nos deixou aí nesse ano, não é? Enfim, obras maravilhosas. Aqui, pessoal, o professor nos diz que nós podemos pensar, então, a pessoa, hoje, né, a questão da capacidade, nós temos 3 grandes blocos. Nós temos a pessoa sem deficiência, que é a pessoa com total capacidade, com ampla capacidade civil. Nós temos, num segundo momento, a pessoa com deficiência que pode exprimir a vontade, e essa pessoa com deficiência que pode exprimir a vontade seria, então, aquela pessoa que estaria apta a utilizar, por exemplo, a ferramenta da tomada de decisão apoiada, não é? E no terceiro bloco, que é o nosso recorte aqui, seriam, então, as pessoas com deficiência qualificada pela curatela, que são aquelas pessoas, então, que estão impossibilitadas de exprimir vontade, de se autogovernar. Então, essas pessoas é que vão realmente demandar essa nossa proteção potencializada. E aí, pessoal, como alteração, o EPD trouxe, então, a modificação no nosso sistema de incapacidade, onde hoje a absoluta incapacidade vai ser limitada ao critério etário para as pessoas menores de 16 anos. E, pessoal, a relativa incapacidade vai ser, então, o bloco onde nós vamos encontrar todos os demais segmentos, não é? E, inclusive, segmentos que estavam na absoluta migraram para relativa incapacidade. Então, o que nós vamos ter hoje, pessoal? As pessoas entre 16 e 18 anos, relativamente incapazes. Os ébrios habituais e os viciados em tóxico, e há aqui uma grande celeuma se deveria ou não, né, nós termos mantido aí essa categoria. Mas vejam,
Quando a gente fala em ébrios habituais e viciados em tóxico, a gente tem que lembrar que são condições patológicas, são vícios num extremo nível de gravidade que impedem a pessoa, então, de ter um desenvolvimento, né, da sua vida com dignidade. Aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir a sua vontade, aqui é um critério bem amplo, não é? Vai ser o nosso grande guarda-chuva, onde a gente vai ter, então, a questão da expressão da vontade como nosso parâmetro balizador, né, da questão da capacidade ou da incapacidade, tá, pessoal? E, por fim, os pródigos, que são aquelas pessoas que gastam excessivamente, e, em função desses gastos, elas acabam violando a sua dignidade. Então, vejam, pessoal, é aquele que gasta muito mais do que poderia gastar, e com esse gasto compromete o seu futuro, a sua subsistência, as suas condições de vida. E aí, quando a gente pensa o objetivo da curatela, para que serve esse instituto, então, pessoal? Que aí a gente vai estar trabalhando, basicamente, com as pessoas do bloco do nosso artigo 4º, que nós estamos falando aqui, não é? Então, os relativamente incapazes. E aí, qual é o objetivo, né, da curatela? Vai se proteger. A curatela é um instituto protetivo, é um instituto assistencial protetivo, que tem como objetivo proteger as pessoas maiores que tenham reconhecido alguma incapacidade. E essa incapacidade, pessoal, é uma matéria de ordem pública, ela não é presumida, ela necessita passar por um processo judicial que a constate e que, então, a partir da constatação dessa incapacidade, que seja fixada essa curatela. Precisamos, então, de uma ação própria, e aí aqui a ação de interdição com o objetivo de fixar a curatela. Uma vez reconhecida a incapacidade, a pessoa se torna relativamente incapaz para exercer sozinho os atos da vida civil. E esse curador, então, que vai ser nomeado pelo juiz, vai representar ou assistir a pessoa conforme os comandos previstos na sentença. Vejam, pessoal, a gente vai ter aqui uma maleabilidade em relação aos comandos da representação e da assistência, sendo eles utilizados conforme a necessidade desse nosso curatelado. O STJ, agora em 2023, em novembro de 2023, estabeleceu, então, uma decisão reconhecendo a possibilidade de nós avançarmos em atos existenciais quando se fizer de fato necessário para a proteção da pessoa curatelada. Então, vejam, apesar da lei falar de forma muito veemente que a curatela é destinada aos atos negociais e patrimoniais, temos aqui um entendimento jurisprudencial que, por óbvio, se mostra muito inteligente, muito necessário, que a gente vai poder sim evoluir para os atos existenciais quando a proteção da pessoa demandar esta extensão, né, dos efeitos, então, da nossa curatela. Vejam, então, pessoal, o reconhecimento jurisprudencial do caráter personalizado não é dessa sentença, que é o que no meu livro, quando eu fiz a publicação em 2020, eu já defendia, não é? Então, agora, em 2023, a decisão do STJ já está, então, e não é a primeira, né, tivemos outras anteriores, mas essa me pareceu muito, eu trouxe ela aqui, inclusive, para vocês, mas vejam, a gente tem aqui, pessoal, o STJ afirmando, então, de fato, esse entendimento, e me parece realmente o mais conectado com as diretrizes, então, do nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência. E aí, pessoal, quais seriam, então, os critérios úteis para a avaliação da pessoa com deficiência? Trago aqui a doutrina do professor Vitor Almeida, que ele sinaliza, então, que a gente pode identificar a questão do grau de dependência desse indivíduo e a ideia do grau de funcionalidade do indivíduo, ou seja, quanto esse indivíduo ele tem condições de sozinho ele conseguir se gerenciar na sociedade. Trago para vocês elementos da pesquisa que fiz em 2019, não é levantamento de dados empíricos aqui em Porto Alegre, na vara de Curatelas, que é a única vara especializada do país,
né, era até na época, acho que ainda é, nós não tivemos aí, salvo engano, não tivemos a determinação de nenhuma outra vara especializada. Então, aqui em Porto Alegre, naquele período, pessoal, nós tivemos o levantamento de doenças femininas incapacitantes, a maior delas o Alzheimer, né, uma das maior índice de ensejamento de curatelas foi o Alzheimer, e na masculina foi o retardo mental, seguido do AVC, né, pessoal, Luz? Questão do perfil, o homem com 54 anos e a mulher com 72 anos. Uma média de idade, no caso da fixação de curatela em Porto Alegre naquele período. Fechamos, então, esse nosso primeiro bloco, né, que teve esse cunho mais introdutório, e o meu objetivo era realmente vocês entenderem quem é essa pessoa com deficiência, e eu quero deixar aqui registrado uma questão muito importante, pessoal, que a idade por si só, ela não enseja incapacidade. Então, senilidade não é sinônimo de incapacidade. Esse esclarecimento me parece muito pertinente, porque muitas vezes a gente tem aí uma ideia de objetificação da pessoa idosa, como se pelo fato de ser idosa, já automaticamente ela deveria ser incluída como apta a ser curatelada. E esse entendimento é totalmente deturpado, pessoal, porque a pessoa com deficiência, ela precisa, como eu falei para vocês, obedecer ao critério de não conseguir exprimir a vontade. Então, a pessoa idosa, enquanto estiver em condições de se autogerenciar, conseguir manter a sua autonomia, ela é plenamente capaz para a prática de todos os atos da vida civil. Obviamente que quando eu penso num ato praticado por uma pessoa idosa, por exemplo, um testamento, ou uma doação, uma compra e venda, eu preciso ter, me cercar, não é, e o tabelionato normalmente o faz, me cercar, então, de garantias, no sentido de saber que, de fato, aquela pessoa estava em condições cognitivas plenas, que podia ali, naquele momento, exprimir a sua vontade. Essa cautela se faz necessária, não é? Mas o fato é que, uma vez constatado, né, por laudo médico, enfim, que a pessoa idosa está, sim, com as suas condições cognitivas plenamente aptas, não há que se falar em curatela da pessoa idosa. Então, é importante a gente ter em mente essa informação. Mas vejam, a gente conversou nessa primeira exposição sobre a questão da construção do que vocês entenderam quem é essa nossa pessoa com deficiência, quem é a pessoa que vai ser, então, o nosso, entre aspas, alvo da curatela, quem é que vai ser a pessoa que vai ser protegida pela curatela, pelo Instituto, pelo processo de interdição pelo Instituto da Curatela. Agora a gente vai avançar no nosso estudo, pensando as questões práticas, tanto vinculado à curatela quanto à tomada de decisão apoiada, repetindo que a tomada de decisão apoiada é aquela destinada à pessoa com deficiência plenamente capaz para a prática dos atos. Certo, pessoal? Então, vamos fazer uma interrupção aqui, não é? E aí depois nós retomamos com o estudo da parte processual.